Ora, seja bem-vindo ao Corporate Business deste mês, um Corporate Business muito interessante, que diz respeito a si. E diz respeito a si porquê? Porque nós hoje, este mês, neste programa, vamos falar dos meios de defesa do contribuinte, ou seja, justiça tributária. Como já percebeu, é das questões mais importantes, porque, sobretudo por causa dos sarilhos que tanto empresas como particulares costumam ter com a autoridade tributária e aduaneira. Portanto, é esse o tema deste mês. Eu já vou voltar aqui ao painel que está connosco hoje, mas para já vamos ao Vox Pop e ainda vamos perceber qual é a pergunta que nós temos para si este mês, neste programa. Vai ficar aqui o link, você vai votando para nós termos percepção sobre aquilo que você acha sobre a pergunta colocada para este programa. Mas vamos então ao Vox Pop. Não estão suficientemente informados, mas também acho que não têm que estar, digamos, as informações sobre os meios de defesa no âmbito tributário são normalmente questões de patrocínio judiciário que cabem aos advogados esclarecer. É por isso que tiramos o curso de Direito, precisamente para informar os nossos clientes, e nomeadamente os empresários. Portanto, não me parece que as empresas e os empresários tenham que estar informados dos meios de defesa em geral que estão ao dispor deles. Em concreto, têm é que perceber que, em algumas situações, há atos ilegais praticados pela administração tributária e que há meios de defesa e especialistas para os poderem auxiliar. Isto, aliás, leva-me a dizer que fiquei muitíssimo surpreendido com declarações que foram prestadas há pouco tempo, até salvo erro ontem, do secretário de Estado adjunto e da Justiça, que diz que não podemos partir do pressuposto de quem não está inscrito na ordem, eu penso que se refere à Ordem dos Advogados, não tem qualificações para exercer a advocacia. Estou completamente em desacordo com esta afirmação, que acho uma afirmação muito perigosa, e o pressuposto de que devemos partir é exatamente o oposto daquele que o secretário de Estado adjunto e da Justiça afirma. Nós temos que partir do pressuposto de que quem está inscrito na Ordem dos Advogados tem efetivamente as qualificações para exercer o mandato forense, para consultoria jurídica e, na área tributária, para defender os contribuintes. Infelizmente, em Portugal, ao contrário do que sucede noutros países, eu estou aqui a pensar muito em particular ou em França, ou na Suíça, ou no Reino Unido, e mesmo em muitos outros países, os atos próprios de cada profissão não andam misturados como andam misturados em Portugal, o que confunde efetivamente os contribuintes. Portanto, eu estou aqui a falar muito concretamente de questões relacionadas com a procuradoria ilícita e com o facto de determinados atos que são próprios de advogado têm que ser praticados por advogados e não por terceiros sem essas qualificações e sem esse controle que é exercido precisamente pela Ordem dos Advogados. Nós temos que deixar de ver consultores, contabilistas, agentes imobiliários, agências funerárias a praticar atos para os quais não estão qualificados e para os quais não são controlados. Ui. Já viu que nós temos aqui matéria e pano para mangas, como se costuma dizer. A pergunta, como já percebeu, é: considera que os contribuintes estão informados sobre os mecanismos de defesa e justiça tributária? Aí em baixo tem um link, vai aparecer aqui um gráfico com as respostas para você perceber qual é a sensibilidade de quem nos está a ver. Ora, voltemos então ao Corporate Business. Cá está o quadro, o gráfico. Para já temos ali umas votações. Sim, 16,7%. Não, 33,3%. E nunca pensei nisso, 50%. Isto é o grande problema de Portugal. É que há muita gente que não está a pensar nas coisas. Entre outros. Mas, como lhe dizia, voltemos então à questão do Corporate Business. Como sabem, é um programa que nós criamos aqui e é uma parceria entre o canal Acordo de Dinheiro e a Beta Connect, ali representada pelo José Pedro Farinha, onde nós vamos trazer a melhor informação, é mesmo de convencido, não é? A melhor informação financeira e fiscal. Ora bem, José Pedro, porquê é que escolhemos este tema para este mês?
porque muita gente nunca pensou nisso. Pois é. Ou então pensar, bom dia e obrigado por estarem connosco uma vez mais. E de facto, muitas empresas têm imenso medo, muitos contribuintes no geral têm imenso medo da inspeção tributária, deixam muitas vezes de exercer os seus direitos, como, por exemplo, pedidos de reembolso do IVA, Sim. com muitas vezes medos infundados numa inspeção e das consequências da inspeção. Não é? Ou seja, se eu vou protestar, os tipos ainda vêm cá ver o que eu tenho e depois há uma chatice, vão pegar por qualquer coisa. É esse o Ainda existe muito esse conceito. E depois o vem cá também há o conceito de que há sempre qualquer coisa para corrigir. Pois. E depois, como é que se pode ou não se pode reclamar a isso? E por acaso é engraçado algumas coisas que o Rogério disse, algumas polémicas, mas uma das coisas que o Rogério disse foi que os mecanismos de defesa devem ser guardados para os advogados, não é? Então o contribuinte não morre do mal, morre da cura, não é? Como há bocadinho falávamos, vai gastar o dinheiro, se calhar, da reclamação, e, portanto, por isso deixa de exercer os seus mecanismos de defesa, e muitas vezes só porque está mal informado, porque nem sempre tem que ser uma reclamação muito complicada, muito complexa, e portanto, muitas vezes o fiscal das finanças não tem razão, muitas vezes viu mal, muitas vezes está mal informado, muitas vezes também presume coisas que não são, porque presume-se normalmente que o contribuinte é malandro, o que também muitas vezes é verdade, e tem vindo cada vez mais a ser menos, e portanto acho que esta questão de se conhecer os meios e se conhecer o caminho do que fazer a seguir a uma inspeção, também nos vai trazer a todos mais justiça tributária, e se toda a gente pagar um bocadinho, todos vamos pagar menos, não é? E, portanto, esse é o conceito base aqui, e daí a importância de se conhecer também que já não há uma faca apontada e que nós não podemos fazer nada, não é? Isabel, nós vamos dividir o programa de hoje entre contribuintes individuais e pessoas coletivas, portanto, empresas. Onde é que há mais processo? Onde é que costuma haver maior conflitualidade, digamos assim? Temos connosco, além da Isabel, como já percebeu, o professor Jesuíno Alcântara Martins, que além de professor universitário é árbitro no Centro de Arbitragem Administrativa, acho que é assim que se diz. Mas voltemos à Isabel. Isabel, onde é que há mais conflitualidade? Empresas ou particulares? Bom dia, Camilo. A conflitualidade em termos de processo é mais nas empresas, naturalmente. Até porque o singular desconhece. Isto, voltamos ao problema de base. À ignorância. Há aqui um problema de desconhecimento. E nós, para termos meios de defesa, ou para sabermos que meios de defesa é que podemos usar, temos que saber quais são as situações em que estamos a incumprir e as que temos que cumprir. Este é o princípio. Do outro lado, a administração tributária deve de pautar-se por princípio de boa-fé. Apesar de a máxima ser o desconhecimento não aproveita ninguém, também há indúbio para o réu. Mas a AT não faz a aplicação. Na dúvida, decides em favor do réu. Exatamente. Na AT, na dúvida, às vezes nem sempre se decide a favor do contribuinte, avança-se com o processo e depois para a frente. Está a ser um bocado simpático, Isabel. Às vezes. Às vezes. Muitas vezes. Eu sou uma pessoa de esperança. Ok. E andamos há muitos anos a tentar dialogar de uma forma muito cordata e amistosa, no sentido de fazer perceber quer a AT, quer aos profissionais envolvidos que operam nas empresas, as melhores circunstâncias para evitar o processo. Eu vou-lhe dar um exemplo simples até nas empresas. Eu dou-lhe depois um exemplo nos particulares. Exemplo simples das empresas. Nós fomos educados na lei que concorre para a formação do lucro tributável em IRC, o apuramento do IRC que as empresas têm a pagar, as despesas que sejam essenciais à atividade da empresa. Vamos lá definir o que é essencial à atividade da empresa. Esses adjetivos têm é que o essencial não está mensurado numa percentagem. Aquela despesa que concorre em 1% é essencial. Até pode ser. Concorreu foi em 1%. Portanto, são estas interpretações. No caso dos IRS, o que é que sucede? E sucede muito isso quando há partilha de filhos de guarda partilhada, em que depois um dos progenitores não atualizou a morada fiscal. Permanecem os dois na mesma morada fiscal porque por falta de tempo, ou esqueceu-se, ou não se esqueceu e é deliberado, não interessa. Mas a morada fiscal não está atualizada. Até aqui o IRS permitia que a morada sendo a mesma
pudesse haver separações de duas liquidações. Agora já não é assim. Agora não, este ano o sistema apertou e bem, Claro. resultado. E o fisco presume que as pessoas continuam a viver sob o mesmo teto. E não aceita a imputação. E bem. Então, mas um dos contribuintes está a ser lesado. Aquele que ficou na casa. O que é que o outro contribuinte pode fazer? Ele não pode declarar juntamente com uma pessoa que já lá não está. Até porque se essa pessoa no futuro vier a contrair dívidas, isso vai se refletir à esfera daquela declaração de IRS. Professor Jesuíno, porquê que os portugueses recorrem tão pouco nestas questões? Mas depois protestam muito nas redes sociais, chamam nomes e tal. Recorrem tão pouco porque é o seguinte, uns não pensaram nisso, outros desconhecem. E alguns que recorrem depois chegam à conclusão que não vale a pena, não só pela morosidade, não é? Mas também porque há aqui dois planos, o plano da justiça administrativa e o plano da justiça judicial. Os contribuintes, tendencialmente, tirando as coisas mais factuais, não é? Porque quando se trata de matéria de facto e o contribuinte prova por tomento, mal seria que a administração tributária não reconhecesse que o contribuinte tem razão. Agora, quando se trata de matéria jurídica, o contribuinte recorre, é sistematicamente indeferido. E depois, efetivamente, a justiça dos tribunais é cara, não é? Não só porque implica a constituição do advogado a partir de 5.000 euros, como a taxa de justiça é muito cara. Mas eu queria sublinhar o seguinte, é claro que nós temos perspectivas diferentes destas realidades. Eu não estou nada de acordo com aquilo que disse o Dr. Rogério. Eu sou apologista que os contribuintes... Por isso é que eu dizia há bocadinho, e vamos ter aqui muito pano para mangas. Porque há aqui dois planos completamente distintos. Uma coisa é o plano do conhecimento, Sim. Outra é o plano de praticar os atos que efetivamente são da atividade, são da profissão, o que é um ato de advogado, o que é um ato de um contabilista certificado. Acho que isso são planos completamente diferentes e não deve haver efetivamente mistura e isso deve ser regulamentado e deve ser correto. Agora, parece-me fundamental que os contribuintes têm que ter um conhecimento bastante bom de quais são os seus direitos e garantias. Porque isso para mim é fundamental, porque a administração tributária tem que prestar um serviço público, presta um serviço público, essencialmente. É claro que a administração tributária arrecada as receitas tributárias, esse é o seu principal negócio, digamos assim, mas, cumulativamente com isso, tem que prestar um serviço público aos contribuintes. Os contribuintes pagam impostos para isso. Deixe-me colocar uma pergunta que eu ouço muitas vezes espectadores do canal Acordo do Dinheiro colocaram, ou pessoalmente, quando encontram na rua, ou mesmo me mandam mensagem, dizem assim, porquê é que o fisco é tão lesto a dizer assim, olha, terminou ontem o prazo, você agora vai pagar uma multa de 20%, como é o caso do IVA e companhia, Sim. Mas depois, quando a gente reclama, fica tanto tempo para dar resposta. Bem, Ou seja, então, mas se tem meios para estar a cobrar, também deveria ter meios para estar a decidir. Pronto, vamos também ser o mais rigorosos possível. Repare, atualmente uma reclamação é decidida com uma enorme celeridade. Eu sou do tempo e passei por essa realidade concreta, porque eu também passei pela administração tributária durante muitos e longos anos, que uma reclamação demorava 4, 5, 6 anos. Fez um trabalho enorme no seio da administração tributária e hoje as reclamações está a ter um prazo médio de decisão inferior ao que a lei impõe. A lei impõe 4 meses, o prazo médio são 3 meses e meio. Mas acha que 3 meses e meio é pouco tempo? Não, eu acho que é razoável face à complexidade dos temas. É claro que, repara, para termos um prazo médio de 3 meses e meio, algumas são decididas num mês. Agora, há outras que são decididas num ano e ainda há muito pouco tempo eu vi uma situação em que um contribuinte andou anos à espera da restituição dos valores. Sabe porque eu fiz a pergunta? É que tenho um espectador, contribuinte, que diz exatamente isso. Demorou um ano. Não, essas situações existem. Isto é impensável. Não, eu concordo consigo, mas olha, pior é, no plano judicial, uma impugnação judicial continua a demorar entre os 4 e os 5 anos. Pois, e não se altera esta situação. vergonha. E estamos sistematicamente, e agora recentemente foram mais publicadas alterações legislativas, e não se mexe no cerne da questão. Fazem-se alterações legislativas para continuar tudo a mesmo. Portanto, as coisas continuam não muito bem, mas é preciso termos que reconhecer que houve uma evolução em aspectos extremamente significativos. Deixe-me voltar ali ao JP. Nos clientes que a BetoCnet tem, vocês notam muitas queixas nesta área? Felizmente não temos muitos clientes com correções, mas sim, notamos e até muitos clientes chegam a nós por causa disso. E notamos... Imagino que é preciso depois uma opinião técnica sobre o assunto, não é? Sim, acontece muito, sobretudo quando há uma aplicação de métodos indiretos. Portanto, já agora, métodos indiretos é quando
traduzindo por miúdos, a contabilidade não merece credibilidade perante a autoridade tributária. E, portanto, há uma espécie de uma deixa-me adivinhar, tendo em conta outro tipo de sinais. Portanto, passa a haver uma atividade presumida que gera determinado lucro logo IRC e também liquidação de IVA normalmente. Sim. Mas depois há uma série de condicionalismos que levam à aplicação automática de métodos indiretos, mesmo que a contabilidade esteja espetacular. Okay. Por exemplo, 2 anos de prejuízo. Portanto, imagina uma empresa que está em dissolução e que está a liquidar passivos, a indemnizar pessoal e, inevitavelmente, vai ter prejuízo. O que é que acontece? Passado 4 anos, portanto, já a empresa fechou, já está tudo em casa, o que é que acontece? Tem a aplicação de métodos indiretos e eu já vi isto até com um cliente, uma pressão direta para se chegar a um acordo, porque depois o método indireto vale tudo. É como comprar e vender tapetes, portanto, é negociar um preço. E há ali uma pressão para se chegar a um acordo de um determinado valor. Deixa-me colocar uma questão também que normalmente o cidadão comum pensa aqui. Então, mas porquê é que estão a fazer essa pressão toda agora? Eles têm interesse direto naquilo. Ou seja, o fiscal, o agente do fisco está com aquele processo, vai ganhar alguma coisa com aquilo? Eu não sei, porque nunca tive na autoridade tributária. Acho que o professor Jesuíno, já agora? Não vai. É evidente que há um plano nacional de atividade de inspeção tributária e ele tem objetivos. Que é a avaliação dele, no fim de contas. Sim, a avaliação dele é feita dos objetivos, mas o que ele ganha não tem a ver com os resultados daquilo que ele inspeciona. Okay. O que ele ganha ele tem um suplemento, mas que é em função da cobrança coerciva. E eu até me arriscaria a dizer que aquilo que é feito na inspeção tributária, o que se cobra coercivamente é muito pouco. Exatamente por aquilo que foi referido. Porque, efetivamente, fazer inspeções tributárias no último ano do prazo de caducidade maioritariamente traduz-se na cobrança de créditos incobráveis. Aliás, esse é um tema muito interessante que eu vos desafiava vocês a analisarem as contas gerais do Estado para verificarem qual é o valor dos créditos incobráveis, os quais nos últimos anos têm tido um incremento impressionante. São milhares de milhões. Milhares de milhões, mas eu arriscar-me a dizer que muito daquilo é dívida que já nasce incobrável. Exatamente por causa dos métodos indiretos e de outras correções são feitas. Então deixe-me colocar uma questão. Porquê é que o fisco insiste nisso então? Quando já sabe que ele vai ser incobrável. Não devia canalizar a atenção para outras coisas? É assim, sabe porque eu vou ser muito frontal. Vou ser mesmo muito frontal. Muita gente não vai gostar daquilo que eu vou dizer, mas é isso disso que eu gosto. É que efetivamente há uma ausência de responsabilização. Porque dos funcionários do fisco? Não dos funcionários. Então? Não é dos funcionários. Os funcionários fazem o seu trabalho e fazem no melhor que sabem. É das FIAs? De quem dirias? Okay. De quem dirias? Porque, efetivamente, repare, hoje já não é uma realidade absoluta, porque, designadamente, na unidade de agentes contribuintes, certamente andarão a fiscalizar no 3º ano após o facto tributário. Mas, maioritariamente, nas direções de finanças aí pelo país fora, a maioria ainda funcionam no último ano do prazo de caducidade. Pois é. E no último ano do prazo de caducidade, seja correção técnica, seja métodos indiretos, muito das correções que fazem, que vai gerar imposto, é incobrável. Porque a empresa já não tem património. Já não tem património a empresa e não tem os responsáveis subsidiários. Que são domínios muito complexos e uma área que pode ser muito... Isabel, vocês não trocam impressões com o fisco sobre estas matérias? Por exemplo, esta questão de porque é que se deixa para o último ano ou para o 4º ano, sabendo que depois aquilo se torna incobrável? Vocês não têm conversas regulares com a malta da autoridade tributária para ver se conseguem tornar os processos mais expeditos? Ou até serem realistas naquilo que exigem? Vou pôr isto de outra forma. A Apotec, na sua linha de ação, por via da formação profissional, tem formadores conceituados. E essa ponta é feita com profissionais como o Dr. Jesuíno, que também colabora com a Apotec, e outras pessoas da administração tributária. Mas devia haver uma relação mais próxima com a gente do fisco também. Justamente para que haja uma percepção daquilo que são as dificuldades da empresa, as situações da empresa, o que efetivamente ocorre, para que as direções de finanças também possam ter outra postura. Agora, mas como o Dr. Jesuíno não disse, mas deixou no ar... Por isso é que eu passei por si, Isabel. Deixa-me sempre a batata quente nas mãos. Qualquer dia tenho alguma força policial à porta. O que é que sucede? Isto é preciso um problema de responsabilização. Mas antes de chegarmos à responsabilização, temos de ter consciência. E aqui a pirâmide está invertida. O que é que isso quer dizer? Eu, neste momento, vejo uma demissão por inação da direção da AT. Vou-lhe dar um exemplo muito simples.
A Apotec não tem responsabilidade nenhuma em termos na área da justiça. É uma área dedicada aos advogados. Mas há pouco tempo, o ano passado, no âmbito dos 45 anos, desafiámos ilustres responsáveis na área da justiça, entre as quais a Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, e não só, onde esteve também o Dr. Jesuíno e o Dr. Rogério Fernandes Ferreira, entre outros, relativamente a darem soluções para o problema da justiça tributária em Portugal. Por acaso isso é uma grande ideia. É pôr as pessoas, eles mesmos, os stakeholders, a pensarem e a dar a resposta. E eles deram as respostas. E qual foi o resultado depois? Uma edição lançada no mês passado, enviada com convite para a apresentação. O Ministro da Justiça fez o Secretário de Estado de Assuntos Fiscais. Esteve presente. Sim. A Presidente do Supremo Tribunal Administrativo. Não esteve presente a Direção-Geral da AT. Porquê? Porque não lhes dá jeito? Não faço ideia, é uma pergunta que a Sra. Diretora-Geral tem que responder. Esteve lá o Subdiretor-Geral. Teve lá o Subdiretor-Geral, tiveram outros responsáveis. Este é o nosso caminho de sensibilização. Trazê-los até nós. Deixa-me fazer-lhe uma pergunta com a experiência que a Isabel tem nesta área e ainda por mais sendo dirigente da Apotec. Acha mesmo que esse documento produzido, daqui a um ano, se eu lhe fizer a pergunta, a Isabel, se disser daqui a um ano, Isabel, o que é que disto foi implementado, o que é que acha que a Isabel vai responder? Eu quero ter a esperança que pelo menos 30% das soluções possam estar implementadas. Então agora vamos ao realismo. Isto é a esperança, é o realismo. Neste momento já foram 2. De quantas? De muitas. Eram muitas. Muitas. Duas. Desde, enfim, muitas. Camilo, estamos a falar desde contencioso tributário, processos em CAD, situações das empresas e um problema que nós agora aqui não estamos a referir, mas que em boa justiça, porque isto é de justiça tributária, Sim. temos de referir. As coisas para serem feitas têm que ter massa para trabalhar. Neste momento, a administração pública precisa de massa competente para trabalhar. E não tem. É insuficiente. Tem Isso pouco. é um problema transversal à nossa administração. A não é? todos os setores da Todos os administração setores. pública. Isso é uma coisa impressionante. Na administração tributária é mais grave porque a atividade que é exercida é muito técnica, é muito específica e é uma coisa grave que me interroga imensas vezes o que é que se está a passar, porque as pessoas estão-se a apresentar num ritmo infernal, vão-se continuar cada vez mais E não há a substituição. apresentar. E não vai haver substituição, não há transferência de conhecimento, cultura organizacional, cultura técnica, é uma coisa impressionante e que vai ser gravíssimo. José Pedro, vocês, na conversa que têm com as autoridades, notam isto? Notamos. E não só. Eu acho que o problema está mais atrás. Então, É claro que nos mecanismos de defesa aparecem as comissões de revisão para os métodos indiretos, as reclamações graciosas, as impugnações judiciais e, portanto, tudo isso tem um percurso, um caminho, tem prazos. Mas eu acho que tudo está antes nos empresários, que não sabem ser empresários, nos contabilistas que têm que levar os empresários a um caminho sério, têm que conhecer o negócio, têm que comunicar também com a autoridade, com propriedade. que é uma batalha que nós temos Que é uma aqui a travar batalha. desde o início do programa. E também os inspectores tributários já não podem partir do princípio, e isso ainda acontece, de ir para o terreno, partir do princípio que o contribuinte é um malandro que tem tudo mal. Mas tu não achas que nem essa- se esforça por conhecer, nem se esforça por conhecer o negócio. Há muito pouco tempo eu acompanhei uma empresa que tinha registado na sua contabilidade imparidades, portanto, reconhecimento da dificuldade da cobrança de créditos em Angola. E foi, por acaso era uma empresa da província, mas não é isso que está em causa. Portanto, e tivemos uma reunião ainda naquele período de exposição, antes da audiência prévia, uma reunião para explicar a atividade, para explicar o negócio e para explicar porque é que aqueles valores não eram recebíveis. Ou teríamos dificuldade de receber aqueles valores. Mas não estamos sequer a falar da questão da desvalorização da moeda. Estamos mesmo a falar que não recebeu o ponto final. Não recebeu, ponto final. Mas o inspetor nem se deu ao trabalho de perceber no mapa onde é que era Angola. Pois. Quanto mais conhecer o negócio. E portanto, quando é assim, é muito difícil, é uma conversa de E não surdos. quis considerar aquilo como crédito incomprável. Portanto, tem que ser mais rápido, não se pode esperar 4 anos, como Óbvio. falávamos aqui, mas também tem que haver um conhecimento do negócio, uma base comparativa com outras empresas, até com outros países, muitas vezes, para que também a inspeção seja mais justa, porque aí já se calhar nem vale a pena reclamar, não é? Como é que ficou, por exemplo, esse caso concreto que estavas a falar? Não ficou, ainda estamos à espera do relatório final. Está a ver? Pessoas dizem, é isso que eu me referia. Isto é inadmissível. Isto é uma vergonha. Porque isto não é justiça, no fim de contas. Sim, mas eles têm um prazo para fazer o procedimento inspectivo. Sim. Não é? Eles têm um prazo. Pronto, É efetivamente. sabe o que é que me dá a sensação, até como analista de economia? Sim. É que nós temos uma dissociação entre o mundo empresarial, que é cada vez mais rápido, e precisa de decisões rápidas, e depois a administração pública que fica uma eternidade Bem, para dar mas uma isso, resposta sobre ó, isto. Camilo, isso talvez seja um problema de fundo
e que eu diria até se calhar um problema estruturante, eu pugnei muito por uma cultura diferente daquela que ela existe. A que existe continua a ser uma cultura excessivamente persecutória. E a administração tributária Mas ainda tem esse espírito. Aliás, tem, era a pergunta que eu ia colocar ao José Pedro e coloco assim. É que o fisco continua a assumir que do outro lado está o malandro. Claro. Isto é o espírito geral. Eu advogo que isso tem a ver com uma cultura organizacional. E é uma cultura de cúpula, não são os trabalhadores. Os trabalhadores não vão praticar essa cultura se ela não for incutida. E acho que até tem instruções internas para pensar assim. Eu digo, muitas vezes fazem alterações legislativas, alterações legais, e o problema não se resolve por aí. É uma questão cultural. É evidente que tem que se distinguir, que é o contribuinte não cumpre, do que cumpre. Maioritariamente, mais de 80% dos contribuintes cumprem as suas obrigações. Portanto, não se pode... E a postura, às vezes, é exatamente a contrária. Eu costumo dizer que, desculpem a expressão, mas metem todos no mesmo saco. Não pode ser. É preciso distinguir. E, efetivamente, o que se tem que fazer é sancionar quem, efetivamente, é incumpridor. Nós temos muitos problemas no nosso sistema e eles não são alterados, porque, efetivamente, penso que existe algum desconhecimento deles. Portanto, repare, há uma banalização do crime fiscal no nosso sistema fiscal. Quer dizer, 7.500 euros, porque não entregou de IVA, instala-se um excesso de crime. Uma estupidez. É uma estupidez, mesmo uma estupidez. Onde a administração tributária foi inspecionando, identificando as situações e, através do processo de execução fiscal, é muito mais célere e resolve as coisas muito mais rápidas e teria resultados mais positivos com os processos de crimes que depois se arrastam nos tribunais. Isabel, esta questão do olhar para o outro lado e achar que está ali um malandro está naquelas orientações que vocês, entretanto, passaram e inverteram ali? Não. Aliás, agora vamos fazer aqui o cardeal diabo. É preciso ver que a primeira imagem da AT são os serviços de finanças. Os serviços de finanças cumprem orientações. Não são alvos a abater. A pessoa que está daquele lado não é o inimigo do contribuinte. Estamos aqui a falar, o problema é que vem de cima. O problema é as ordens que vêm de Exatamente. cima. E eu tenho a certeza absoluta que os responsáveis dos serviços de finanças têm reuniões periódicas com as suas direções distritais e com a diretora-geral para fazer o reporte destas situações. Portanto, estamos a chegar a um ponto em que não podemos continuar a fazer de conta que não estamos a ouvir as situações. Eu acho que a Direção-Geral da AT tem, se quiser, todas as condições, porque tem nos seus meios canais para isso, para, junto da Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, simplificar todo o processo e fazer as melhorias que é preciso fazer. Porque sabe quantos, e o Dr. Jovino também sabe melhor que nós aqui em estúdio, quantas pessoas vão sair da AT nos próximos anos. Então. Isto é um problema para o país. São milhares. Vai haver um problema gravíssimo. E não vai haver entrada suficiente de gente com competência e preparação. Vão sair 3.000 e vão entrar 200. José Pedro, nós corremos o risco com esta falta de pessoal especializado, ainda termos mais atrasos e mais problemas nesta relação com o fisco. E mais injustiça, ao contrário do que parece, que isto até parece uma boa notícia, vamos ter menos inspectores, não é? Vamos começar a ter inspeções automáticas. Mal feitas. Não, e automáticas. Portanto, com base em rácios, com base em indicadores, muitas vezes pouco aderentes à realidade do próprio negócio. Sim. Nós estamos com 25 minutos de programa. Queres passar uma mensagem final para quem está do outro lado? Quero. Também acho que era importante na legislação fiscal, e portanto a mensagem lá para os senhores que fazem as leis, na legislação fiscal, a legislação ser menos litigante. Porque aquele artigo 23 que a Isabel começou aqui o programa a falar do custo essencial para desenvolver a atividade, isto é mesmo a pedir para que se discuta coisas não razoáveis. Exatamente. E isso não faz sentido. Portanto, já para não falar naquelas velhas questões que nós trazemos para aqui, como tributações autónomas e etc., portanto, eu já nem vou falar disso, mas só mesmo falar da aceitabilidade dos custos fiscais ou da dedução do IVA ou não, de acordo com estes critérios, são critérios muito subjetivos que não fazem sentido. Não é? Isabel, isto está naquelas recomendações também. Isso que o José Pedro acabou de dizer. Não, mas vai estar naquelas que a APOTEC que irá apresentar em termos de alterações ao Orçamento de Estado para 2024. Portanto, já na próxima leva. Exato. Mas queria só fazer mais uma recomendação ainda. E esta sim para os contribuintes e para os empresários, que é não deixem de exercer os seus direitos. Portanto, organizem para já, façam tudo bem, obviamente. Né? Façam como o Belmiro de Azevedo. Eu vou dar um exemplo. Vai ser concretizar aquilo que o José Pedro está a dizer. O engenheiro Belmiro de Azevedo, uma vez, resolveu meter o fisco em tribunal, o Estado em tribunal. E os seus advogados disseram assim, você vai gastar muito mais com advogados do que esses cêntimos que vai ganhar. E ele disse, não interessa, eu tenho razão e vou levar isto até ao fim. E protestou.
Sim, E este tem que ser o espírito. Sim, mas nem sempre há essa falta de razoabilidade financeira, Claro. infelizmente. Não é? Não, mas é para mostrar às pessoas Claro. que os seus direitos são para ser exercidos, ponto final. Pronto, para já fazer bem e depois, sim, exerçam os seus direitos. Obviamente, contratem especialistas que os ajudem. E há sempre aqui o caminho dentro da autoridade tributária, reclamação graciosa, comissões de revisão, etc., que normalmente são caminhos chatos porque é avaliado por pares. E há o caminho da impugnação judicial, que é ainda mais chato, e o caminho do CAD, mais rápido, com alguns riscos, que o professor Josino, melhor que eu, consegue explicar. Mas não deixem, obviamente, de ter a sua contabilidade bem organizada, as operações bem documentadas e, a seguir, exercer os seus direitos sem medo da inspeção, como é óbvio. Professor Josino, já agora, antes de finalizar o programa, vou só pedir à Regi que, entretanto, se me puderem, coloquem no ecrã o gráfico para sabermos como é que vai a votação, mas queria colocar esta questão. Nos casos que vão parar ao CAD, qual é alguma estatística que nos permita dizer como é que são resolvidos? Ou seja, são mais em favor dos particulares, das empresas ou do Estado? O CAD publica todos os anos estatísticas e elas são conhecidas, são públicas. Aliás, todas as decisões que são tomadas no CAD podem ser lidas e conhecidas. Olha, toda a gente, nunca pensei nisso, já baixou para públicas. 26,7%, o que não é nada mau. Portanto, a atividade do CAD é completamente transparente, todas as decisões são públicas. Mas pode-nos dar uma ideia para quem está a ver? Eu diria que, eu vou dizer, repare, o que acontece no CAD não é muito diferente do que acontece nos tribunais judiciais. É mais rápido. É muito mais rápido, muito mais rápido. Eu diria que a administração tributária perde 40%, o contribuinte ganha 60%. O que está equilibrado com o judicial. Bom, já viu, compensa mesmo, pelos vistos, protestar, não é? Bem, antes de fecharmos o programa de hoje, quero só dizer que a pergunta que nós fizemos, no sim já estão com 18,8%, nunca pensei nisso, graças a Deus baixou para 25%, e o não são 56,3%. José Pedro, finalmente para ti. Mail, onde podem escrever, quem está a ver se precisar de ajuda. corporatebusiness@btocnet.com. E agora a pergunta, já tens este tema para o próximo mês? Não. Ainda não. Nós anunciaremos em breve. Faremos um teaser sobre isto. Olha, muito obrigado por ter estado connosco. Como viu, matérias muito interessantes, sobretudo naquilo que pode ser a transformação da relação do Estado e concretamente da autoridade tributária com o contribuinte. Fique bem, nós voltaremos no próximo mês com um tema diferente. Mas não se esqueça, é aqui que você encontra a melhor informação financeira e fiscal. Muito obrigado.